NED Unifenas apresenta Aprender Pode. Sou Laís, acadêmica do primeiro período do curso de Direito da Unifenas, campus de Vinópolis. Estou com as minhas colegas de turma, Emanuele, Jéssica, Giovana e Ana Paula, para discutir sobre ele. Então, o que seria ética? A ética não é algo pronto. Não existe uma tabela universal que divide o que é ético e o que não. Ética é fruto da liberdade de escolha. Essa escolha é tomada por meio de uma hierarquização de valores. Essa hierarquização é de cada um. Cada um deve fazer sua própria. Dependendo da ocasião e da determinação dos valores mais importantes, se torna uma escolha ética. A ética é a inteligência coletiva que estabelece os princípios para uma boa convivência de uma determinada sociedade. Uma atitude ética depende do tempo, momento e ocasião. Por isso, ética é uma questão de cada tempo, de cada cultura e que acompanha suas mudanças. Ética é um exercício de escolha permanente, é o zelo coletivo pela boa convivência. Sendo assim, uma sociedade ética é aquela em que todos têm uma disposição inicial de submeter seus desejos aos parâmetros da boa convivência e satisfazer eles somente se não forem prejudiciais ao coletivo. Então a pergunta que fica é: qual seria o jeito certo de agir? Como fazer uma escolha ética? Bom, gente, Kant fala muito sobre essa questão. Muitas pessoas podem pensar, mas o que isso tem a ver comigo? A gente ouve muito sobre esse assunto e no final parece que a gente não escutou nada. Mas para Kant, ética, moral e direito estão super conectados, então é sim um tema relevante. Resumindo, para Kant, a ética é uma moral elevada, e o certo seria fazer o que é bom e justo para todos. Segundo ele, isso é chamado de universabilidade. Essa teoria de Kant é chamada de imperativo categórico, e ela diz que é dever de toda pessoa agir conforme princípios, dos quais considera que seriam benéficos caso fossem seguidos por todos os seres humanos. O que serve para você, o que serve para mim, deve servir para os outros também. Você tem que pensar: eu gostaria que alguém furasse a fila e passasse na minha frente? Eu gostaria que alguém roubasse todo o dinheiro dos impostos que eu paguei? Se a resposta para essas perguntas for não, não faça. É aquele famoso ditado: não faça com os outros o que não gostaria que fosse feito a você. A ética deve ser uma lei interna que rege os homens, independente da situação, de quem seja e de qual seja a motivação. Dentro desse assunto é válido a gente estudar, e a Jéssica vai falar pra gente quais são os tipos de ética. Os tipos de ética são muitos e se aplicam em diversas áreas, permitindo ao ser humano responder aos problemas que surgem diariamente no que diz respeito à organização da vida, da pessoa, da família, da instituição, da sociedade como um todo, especificamente quando uma decisão deve ser tomada. As decisões são a partir de uma organização de valores. Essas organizações de valores não é imutável ou fixa, e sim relativa, de acordo com a circunstância, com o tempo e o momento. Os aspectos variam de acordo com o campo em que opera a situação e o que é encontrado. O conceito que é ético muda de acordo com o grupo, e por ser assim, cada grupo possui sua ética. Por exemplo, um padre deve ter sigilo como ética para guardar confissões. Já um político, a transparência. Assim fica claro que a ética é relativa. Contudo, ainda podemos simplesmente aceitar a maneira que fomos ensinados a viver desde o nascimento, porém muitas pessoas questionam essas pressuposições ao longo do tempo e refletem sobre a moral que lhes foi ensinada. Mesmo aqueles que não têm tal atitude crítica podem eventualmente ver suas diferentes pressuposições morais entrar em conflito e ter de encarar em algum ponto de suas vidas situações em que decidir o que fazer. Aqui estão vários dos tipos de ética que temos: a ética pessoal, a ética pública, a ética profissional, a ética do consenso, a ética normativa, a ética religiosa, a ética empírica, a ética cívica e a ética utilitarista, também ambiental. Dessa forma, podemos ter uma ideia de quais são os tipos de ética e qual a sua responsabilidade. Porém, existem várias outras. Giovana, fala pra gente sobre o que é não ser ético. Obrigada, Jéssica, pela palavra. Bom, gente, não ser ético ou também antiético é aquela pessoa que quebra as barreiras da ética, infringe as regras de convivência social, rompe valores que têm importância para as pessoas, o que significa que, de algum modo, não se respeita a necessidade do coletivo, mas que somente visa a sua necessidade própria. Antiético é aquele comportamento que foge às normas de boa conduta, que se difere do que é classificado como socialmente correto.
Por isso, entende-se como comportamento antiético aquele que resulta da falta de ética ou de uma transgressão das normas determinadas em um código ético. Alguns exemplos de como não ser ético são encontrados facilmente na nossa sociedade e às vezes a gente faz isso até mesmo sem perceber que é um comportamento antiético. Bom, alguns exemplos são adquirir produtos piratas ou que são frutos de roubo, não devolver um objeto que foi pego emprestado, agir de modo grosseiro e ofensivo, sonegar impostos, jogar aquele lixo em um local proibido ou de maneira inapropriada, a famosa fofoca, as mentiras, assédio sexual e moral. São alguns dos exemplos que a gente tem no nosso cotidiano que são considerados não éticos. E quando isso é percebido pelo próprio indivíduo ou pelas demais pessoas, é quando o indivíduo se sente envergonhado. Quando o indivíduo vai contra a ética imposta pela sociedade, isso arrecada um sentimento de vergonha. A vergonha causa um sentimento de inferioridade, coloca por si uma tristeza particular e às vezes até arrependimento. Quando se desvia dos próprios princípios, rompe sua moral e se lamenta. Por isso sentimos envergonhado. Agora eu peço para que a Ana Paula fale um pouquinho para a gente qual que é a importância da ética. Então, a perda da vergonha, ela é um risco social, porque quando o indivíduo deixa de ficar triste ou perde a vergonha por seus atos e escolhas que se desviam do princípio da moral e da ética, ele deixa de se importar com o coletivo. E a cada dia nós somos questionados em relação à importância e o que podemos fazer para termos uma sociedade mais ética. Para a gente enxergar a importância da ética, precisamos entender e nos perguntar primeiro algumas coisas. Primeiro, a gente tem que entender que a ética vem com o significado de fazer o bem para todos, conforme o Aristóteles nos mostra. E após isso, nos questionar aquilo que o Cortella nos afirma, falando dos 3 dilemas éticos que seria devo, quero e posso. Assim, a gente vai conseguir responder se nossas escolhas estão ligadas somente ao nosso individual ou naquilo que a ética nos propõe, que seria exercermos o bem comum. E assim, a sociedade é norteada pelo comportamento das pessoas, em todos os ambientes e em todas as suas condutas. Na verdade, eu acredito que isso seja papel de todos de se sensibilizar e debater as mudanças necessárias para que nós, mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos, homossexuais, negros, indígenas, pobres, ricos e qualquer pessoa tenham condições de vidas mais justas, pois acredito que assim podemos ter um mundo mais equitativo. A mudança não ocorre quando aguardamos apenas a transformação dos outros. Todos os indivíduos têm um papel importante na construção de uma sociedade melhor. Bom, gente, então ficamos por aqui com um pouquinho sobre o que é ética. E agradeço pela atenção de vocês. Esse foi um pouco do nosso projeto multidisciplinar, passado pelos professores da Unifenas. Obrigado pela atenção e até uma próxima.